Muito bem, pessoal, bora conferir toda a repercussão da derrota do Palmeiras aí, 3-1 pro Botafogo, né? O Verdão perdeu uma grande oportunidade aí de tirar uma certa vantagem para cima do Botafogo, mas acabou sendo prejudicado ali no primeiro gol e isso mudou completamente a dinâmica da partida, né, galera? Então bora conferir o que Renata Fã e Denilson Show têm a dizer sobre todos os lances polêmicos aí do Verdão e desse jogo aí que pegou fogo, né, galera? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Posso falar um negócio muito sério? Tudo certo, futebol é imprevisível. Ontem eu disse assim pra você, vou falar uma coisa bem específica, tudo pode acontecer nesse jogo. Você falou, não é bem assim, será? Só que chamar Abel Ferreira de burro, eu sei que foi um pedaço da torcida, alguns, mas, gente, os últimos 4 anos do Palmeiras são espetaculares, acima da média, competitivos. Não acabou o campeonato agora. Claro que tomar 3-1 em casa. Dedê, vamos contar essa história para você comentar os lances polêmicos, as reclamações, falar de tudo um pouco, porque esse jogo foi tudo e muito mais para quem era considerado uma final. Não, eu não quero falar, não. Premonição ou provocação? Antes do jogo contra o Palmeiras, John Textor, o dono da SAF do Botafogo, mandou essa. We're going down to São Paulo. We like playing in their stadium. We do well in their stadium. Seja qual for a interpretação, o americano se deu bem. O Fogão venceu por 3-1 e chegou à 3ª partida invicta no Allianz contra o Verdão. De quebra, abriu 3 pontos de vantagem sobre o rival a 2 rodadas do final do Brasileirão. Viram a capacidade e a atitude mental desta equipa, a forma como hoje aqui se comportou, como hoje disputou o jogo, como abordou o jogo, como fez tudo para fazer as coisas bem feitas e deu uma resposta tremenda para quem tinha dúvidas. E se realmente existem coisas que só acontecem com o Botafogo, o primeiro gol foi um sinal. O time não havia incomodado o Everton até que uma jogada de bola parada silenciou o estádio. Alex Telles, Almada e a batida de Gregory, volante de apenas uma bola na rede pelo Fogão. A segunda, a de ontem à noite, foi inesquecível. Gregory, numa jogada ensaiada do time do Botafogo. Nenhum dos escanteios é escanteio. O próprio adversário reconhece o Gregory, que estava onde não era para estar, no canto. Não foi eu que disse, foi ele que disse. E o futebol é exatamente isto. O gol mexeu com o emocional dos palmeirenses. Em campo, onde erros começaram a aparecer, e na arquibancada, não foram poucos os torcedores que perderam a paciência. Nem parecia a mesma multidão que no começo do jogo quase comemorou com a cabeçada de Gustavo Gomes. E logo depois, com um chute torto de Rony. Aliás, foi o camisa 10 quem ficou mais perto do empate no primeiro tempo. Se bem que o toque de Marcos Rocha no contrapé de John não entrou porque o reflexo do goleiro fez toda a diferença. Nós hoje tínhamos e nos propomos vir aqui fazer. Nós não mudámos a nossa forma de abordar o jogo. Fomos uma equipa que foi muito competente durante todos os 90 minutos. Fato é que, além do lance do gol, em que não encostou na bola, o Everton só foi fazer uma defesa aos 43 do primeiro tempo neste chute de Almada. Savarino tentou logo depois. Já o Palmeiras buscou inspiração nova com Flaco Lopes, que entrou em lugar do vaiado Felipe Anderson. John fazia o que podia para segurar o jogo, conseguiu até tirar o árbitro Wilton Pereira Sampaio do sério. Amarelo para o goleiro. Amarelo também para Marcos Rocha por esse desentendimento com Igor Jesus na área antes da cobrança de um escanteio. Só que aí veio o VAR, a revisão e a mudança da cor do cartão para o lateral do Verdão. Porque meteu a mão na cara, não foi? Vocês viram o cotovelo no Rony? Porquê é que não foi igual? Com mais espaço, o Fogão aumentou em uma jogada de 3 toques. Ligação direta de John para Igor Jesus, que de cabeça achou Savarino. 2-0. Do Botafogo, Savarino!
Almada poderia ter feito o terceiro, que acabou tendo a assinatura de Adrielson, completando o escanteio cobrado pelo mesmo Savarino. Em nenhum momento se sentiu abalado. A gente sabe que o futebol pune alguns jogos por não concretizar alguns gols, algumas jogadas, mas a gente sempre teve intensidade, teve volume de jogo, o time nunca se escondeu e essa é a nossa cara. Hoje nós não fomos tão felizes nas nossas ações, acho que um pouquinho mais de capricho, até um pouquinho mais de sorte também, nossa bola bate na trave e sai, como outras vezes também já bateu na trave e entrou. Quando Richard Rios, que completou 100 jogos pelo Verdão, marcou o de honra, não havia mais tempo para a reação. Muitas vezes nós temos que reconhecer que os nossos adversários são melhores e hoje acho que o nosso adversário, ao longo do jogo todo, pese embora o Palmeiras tenha mais expectativa de golos, mas acho que foi melhor e acabou por ser também feliz no jogo. E assim termina uma invencibilidade de 8 jogos do Palmeiras aqui no Allianz, no Campeonato Brasileiro. Competição que o Verdão vai acabar sem ter ganho de nenhum time que hoje faz parte do G5. Abel não joga toalha, mas tem uma ideia. Estamos na luta ainda, agora sabendo que o Botafogo tem tudo para ser campeão e eu não acredito que eles vão desperdiçar, já desperdiçaram o ano passado e não acredito que vão desperdiçar este ano. Essa situação gera incômodo e traz reações. Ontem, depois de substituir Estevão por Gabriel Menino, o treinador ouviu um coro talvez inédito em seus 4 anos de Palmeiras, que partiu da maior organizada do clube. Eu estava com câimbras, por isso eu tirei. A substituição até era para entrar o Vanderlá e sair o Caio para nos dar um bocadinho, mas a partir do momento que o jogador te pede a substituição, eu tenho que trocar. Já o seu compatriota Arthur Jorge vive provavelmente os dias mais importantes da história do Botafogo, que daqui 10 dias pode ser campeão brasileiro depois de 29 anos e no sábado fazer a festa pelo título inédito da Libertadores. Não podemos levantar os pés do chão porque há de facto troféus e títulos para ganhar, mas é importante ganhar os jogos que nos dão esses títulos. Respeita a nossa história que e eu vou começar justamente pelo vencedor da partida, o Botafogo, que antes do jogo, jogadores e comissão técnica e torcedores também ouviram muito. Falou-se, até aqui no programa, nós mesmos acreditávamos que o Palmeiras teria vantagem, jogando com seu torcedor, motivado por ressurgir no campeonato, retomar a liderança. E o Botafogo fez um 3-1 sonoro, calando o Allianz Parque, que estava bonito, preparado para uma festa. Mas o torcedor do Palmeiras sai cheio de dúvidas e o do Botafogo pronto para a Libertadores. Pronto para a Libertadores, e aí a gente fala do cenário ideal, né? Ganhou de um time que é muito competitivo, que é o Palmeiras. Vai para uma final cheio de moral. O Luiz Henrique já, após a partida, até se desculpou com o Hulk por causa da declaração do Hulk em relação à personalidade e caráter do Luiz Henrique. Então ele já mostra humildade aí, publicamente se desculpando. Então já coloca panos quentes também nessa polêmica, nesse calor do que pode ser a final da Libertadores. E ontem o Botafogo, a gente fala em jogos grandes, a questão do detalhe, que não é frase vazia, né? Os jogos são decididos no detalhe quando são jogos grandes e tudo mais. O Botafogo ontem fez um jogo perfeito, porque o Botafogo anulou o Veiga, que o Veiga ontem praticamente não conseguiu jogar da forma que ele vinha jogando, o Estevão da mesma forma. Então, quando você perde 2 jogadores do potencial de Estevão e também de Veiga, o Palmeiras sentiu muito essas ausências dentro do campo. Agora, o Botafogo, ele não se intimidou, porque ele sai na frente, depois faz o segundo gol, tem a expulsão do Marcos Rocha, que também contribui para o time ficar mais desajustado, no caso do Palmeiras. E aí o Adrielson, que entra no lugar do Bastos, acaba sendo o definidor do placar. E depois tem o gol do Palmeiras, um gol que a gente até vai discutir, para muitos poderia ter sido marcado o impedimento do Gustavo Gomes, que participaria da jogada. Mas, enfim, lances polêmicos para depois. O que chamou a atenção mesmo é que parte da torcida do Verdão teve a coragem de chamar Abel Ferreira de burro. Vamos ouvir, então, toda essa história. Olha isso. Cê é louco. Então é isso aí, né, galera? Palmeiras perdeu 3-1 pro Botafogo dentro de casa, né? Tinha tudo pronto aí para uma possível vitória do Palmeiras, né? Acabou não acontecendo, né? E principalmente porque a arbitragem errou feio, marcando o escanteio pro time do Botafogo, que abriu o placar. E isso aí, no meu ponto de vista,
mudou completamente a dinâmica do jogo, né? Assim, se for olhar no geral, Botafogo foi melhor que o Palmeiras no jogo. Porém, o primeiro gol, para mim, foi crucial para a postura que o Palmeiras teve depois, né? Porque precisava correr atrás de um gol e isso aí escancarou o sistema defensivo do Palmeiras e aí ficou fácil o Botafogo. Quando o Palmeiras foi para cima, o Botafogo foi lá, fez segundo, depois no finalzinho fez o terceiro, né? O Richter Rios conseguiu descontar ali, mas já não dava tempo para muita coisa aí. O Palmeiras acaba perdendo uma grande chance aí de se manter na liderança e abrir uma gordura aí do Botafogo, né, galera? Ainda o campeonato tá em aberto ainda, né? O Botafogo tem um desafio bem difícil aí contra o Internacional. O Palmeiras agora pega o Cruzeiro. Então, tudo pode acontecer, né? O Verdão ainda pode ganhar e se o Botafogo tropeçar, né? Que é uma coisa que é bem difícil de acontecer. Geralmente ele mais empata. Mas se acontecer e o Palmeiras conseguir uma vitória para cima do Cruzeiro, o Palmeiras pode retomar a liderança e ir pro último jogo aí, dependendo apenas de uma vitória, né, galera? Então ainda tem chance. O campeonato ainda tá em aberto, mas o Botafogo conseguiu abrir 3 pontos ali, que dá uma certa vantagem para ele conseguir o título do Campeonato Brasileiro, né, galera? Então eu vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!